Bom, agora sim. Então, primeiros recados dados. Eu quero chamar o meu querido, a partir do momento que ele estiver pronto aí, ele pode abrir a câmera e a gente já começar a nossa conversa. Rodolfo Gomes, eu já conheço ele já há algum tempo, viu, gente? Esse artista brasileiro. Deixa eu trazê-lo aqui e dar as boas-vindas e já agradecendo por aceitar o convite de estar aqui comigo no Cultura Brasileira. Rodolfo, obrigada, viu, meu querido? Seja bem-vindo ao programa Cultura Brasileira dessa quinta-feira. Boa noite, Thalita. Boa noite a toda a comunidade do Cultura Brasileira. Esse programa que está começando e que bons ventos estão trazendo esse programa no momento em que a cultura segue sendo tão atacada, né, Thali? Agradeço muito pela lembrança, pelo convite e vamos bater um papo sobre samba, sobre cultura, né? Isso aí, valeu. Olha só, gente, o Rodolfo, ele é escritor, educador, ilustrador, músico e produtor cultural. Ele também é biólogo, mestre em engenharia, trabalha como educador, enfim, tem várias atividades, né, Rodolfo? E, bom, Fazemos entre também elas, casamentos, inclusive, velórios, né? Fazemos aí, jogando nas 11, né, Thali? artista brasileiro em geral é assim, né, Rodolfo? A artista brasileiro em geral tem múltiplas atividades, né? Ele não faz apenas uma única coisa. Em geral, a gente percebe que os artistas todos eles fazem múltiplas coisas, né? Múltiplas atividades. Rodolfo, olha só. Então, uma delas, inclusive, é ser escritor, né? E é a partir disso que eu queria começar aqui a nossa conversa. Eu estava revendo um pouco dos teus escritos, né? Dos textos que você comenta, fala um pouco, e eu acho bastante poético, inclusive, um dos seus textos que você chama de um berço caipira para o samba urbano. E me parece, né, pensando um pouco dentro do que você escreveu, que é uma resposta, como eu disse, poética, aquilo que se cunhou aí, ficou muito conhecido, aliás, ainda hoje tem muita gente que reproduz aí, e é isso que a gente vai falar, esse certo preconceito sobre São Paulo ser o túmulo do samba. Então me pareceu bastante poético quando já a gente está falando de túmulo, vamos falar de berço. E o berço do samba de São Paulo é caipira. Então, eu queria que você comentasse sobre isso, inclusive pensando um pouco sobre essa maneira generalizada, né, de senso comum que se pensa sobre o samba de São Paulo. Pois é, Thali. Você sabe que um dos primeiros trabalhos que eu fiz com samba em São Paulo foi foi a convite da nossa amiga Maitê Freitas, e ela depois estava envolvida na organização de uma coleção de nome Sambas Escritos. Me convidou para fazer um texto em que eu sendo, né, do interior, eu sou natural de Campinas, no interior de São Paulo, e aí ela me convidou para escrever a respeito dessa ideia do samba, de um samba caipira ou de um samba rural, na gênese desse samba mais urbano, que é o samba que a gente fazia na altura, né? E eu tinha um interesse muito grande disso, comecei a despertar para esse interesse a partir de conhecer o Colombolo, que é um grêmio cultural, que eu conheci lá pelos idos de 2010, 11, em São Paulo. E ali eu comecei a conhecer o samba de São Paulo com mais propriedade, porque a minha escola sempre foi do samba carioca, e eu ia bastante para o Rio com o conjunto que a gente tinha na época, a saudosa Clotilde, e a gente tocava, sempre convidando os bambas da velha guarda. E nessa a gente tocou com Wilson Moreira, tocamos com Tia Surica, Walter Alfaiate, uma porção de bambas. Seu Ari do Cavaco, que depois me emprestou uma alcunha de nome Rodolfo Bela Vista, nos papos que a gente trocava sobre essa coisa do território, né? Ele que era de Quintino e tinha uma ligação muito forte com o bairro. E aí, resumindo muito, quando a Maitê me convida para escrever esse texto, eu vou fazendo, a partir dessa ideia, né, de São Paulo ser o túmulo do samba, né, uma ideia que já foi derrubada muitas vezes e de uma maneira bastante enfática por alguns autores, às vezes de uma maneira mais poética, e eu quis fazer essa brincadeira justamente com o berço. Não é uma brincadeira
exatamente original, no sentido de que existe o berço de samba de São Mateus, existe um samba de Carlinhos Vegueiro que é o cúmulo do samba, e então essa ideia de São Paulo, de negar que São Paulo fosse um túmulo do samba, ela já estava presente na nossa cultura. Escrevi sobre isso trazendo algumas referências de Adoniran, que é um sambista bastante popular, né? Quando se fala de samba paulista, então João Rubinato, que era natural aqui de Valinhos, vizinho meu aqui, mas não só, outros sambistas mais ligados, eu diria, a essa origem rural, até no sotaque, na instrumentação, no sotaque eu digo não só na fala, né, naquele R bem puxado que a gente tem aqui no interior, mas também o sotaque musical, né? Então, assim, uma divisão que lembrava muito os cantos rurais, a música que tem viola, tem sanfona, tem bumbo, né? Então, algumas dessas referências, né, tais como Toniquinho Batuqueiro, que era seu conterrâneo de Piracicaba, o Henricão, né, que é um dos fundadores do Vai Vai, ainda enquanto cordão, que é de Itapira, seu Dito Caipira, que é meu conterrâneo aqui de Campinas, e tantas outras figuras que fizeram essa gênese do samba de São Paulo ter esse tempero caipira. Então é isso que eu exploro nesse primeiro texto, e depois vai ter um texto de que talvez a gente venha a falar que a Maitê também encomendou, nesse caso, que era para falar sobre o Tonho Melodia. E você sabe que tem uma coisa, né, que você até mencionou, falou do Adoniran, porque em geral as pessoas sempre associam o samba de São Paulo ao Adoniran. E você pergunta para as pessoas, né, mas e o geral do filme? E ninguém sabe quem é, quer dizer, ninguém é muita gente, né? Eu quero dizer, em geral as pessoas não sabem quem é. E aí até eu conversava aqui essa semana, né? A gente falou bastante de samba aqui, e de samba de São Paulo específico, porque a gente trouxe o Tadeu Caçula, trouxe o João Mário Machado também. E quando eu tento falar, eu falo, olha, gente, digamos aqui, fazendo uma comparação meio grosseira, que é o nosso Cartola, né? E até essa é uma pergunta que eu queria te fazer, porque pensando muito no que você escreveu, se o geral do filme e esses sambistas todos, né, essas figuras todas, elas configuram, inclusive, marcam um tempo histórico do nosso país, que é o êxodo rural, ou seja, são essas pessoas que estão saindo do interior de São Paulo e indo para a capital e carregando tudo que tem com elas, porque a gente sabe que o migrante, né, o migrante, ele não vai vazio, né? Ele vai seu modo de viver, seu modo de pensar, suas crenças todas. E você acha que esses sambistas todos eles são cronistas desse tempo? Né, você cita, no seu texto você cita vários autores, vários sambistas, e falando do geral do filme em si, até porque ele traz muito nas suas canções um pouco daquilo que ele está observando do seu tempo mesmo, né? Desse modo de vida que está diferente, dessa São Paulo que está se modificando, porque ela está se ampliando e está recebendo gente não só do país todo, como gente do próprio estado, mas que vem lá que está indo do interior do estado, né? Sim, com certeza. Thalita, esses cronistas urbanos, né, que acabaram se tornando os compositores, e aqui a gente citou o nome de vários homens, havia compositoras também, muito embora a gente saiba que tem esse recorte temporal em que, bom, se até hoje é complexo para a mulher ter o seu lugar garantido na roda de samba, imaginemos tempos atrás, 50, 60, 70 anos atrás, o cenário era ainda mais difícil, né? Mas a gente bota uma fé de que a gente vai conseguindo mudar aos poucos esse cenário, né? E as rodas de samba vão ficando mais amigáveis, para dizer o mínimo, para a chegada das mulheres também. Mas esses cronistas todos, esses compositores, não só do interior de São Paulo, mas também de outros estados, chegaram, o contingente de imigrantes que chegou a São Paulo,
ali naqueles anos 50, antes disso, na verdade, né? O JK tinha aquela coisa dos 50 anos em 5, né? Na década de 50, mas esse contingente ele já estava chegando aqui desde 1910. O Adoniran ele nasce em Valinhos em 1910, por exemplo, né? Então você já tinha uma geração de sambistas, de cronistas urbanos, enfim, que estava nascendo em São Paulo, vindo do interior do estado para a cidade que mais crescia no Brasil na época, tudo por conta da força do capital, né? Então, na realidade, São Paulo serviu como esse imã, né? Trazendo todas essas pessoas em busca de uma vida melhor, e muitos deles se estabeleceram aqui em São Paulo, né? Então, Talismã, por exemplo, que era um sambista carioca, seu Silvio Modesto, que está aí, firme e forte, também carioca, e se radicou aqui em São Paulo, daqui não saiu mais. A gente tem vários exemplos de sambistas que vieram de outros estados também, da federação, para firmar o pé aqui em São Paulo. A Giovana, que é enfim, uma mulher maravilhosa, para quem faltam adjetivos, está aí também firme e forte, recebeu a alcunha de a deusa negra do samba rock, e embora ela negue um pouco esse apelido, assim, porque ela também tem, enfim, para além do samba rock, muitas outras manifestações musicais, mas assim, são todas essas figuras de que eu estou falando, são figuras que, ao chegar em São Paulo, transformaram o samba de São Paulo numa coisa muito diversa. Então, no samba de São Paulo, você tem um tempero de cada um dos lugares, e esse tempero do interior, ele é inegável, ele aparece. Eu posso colocar um pouquinho de música na história para exemplificar, Thali? Por favor, faça isso. Tem uma música do Geraldo Filme que, assim, muita gente conhece, às vezes as pessoas podem conhecer mais a música do que o próprio autor, né? Pelo fato da música se popularizar. Mas ela tem uma voz de viola, sabe? Eu era menino, mamãe disse, vou-me embora. Você vai ser batizado no samba de Pirapora. Mamãe fez uma promessa para me vestir de anjo. Me vestiu de azul celeste, na cabeça um arranjo. Ouviu-se a voz do festeiro no meio da multidão. Menino preto não sai aqui nessa procissão. Mamãe, mulher decidida, ao santo pediu perdão. Jogou minha asa fora e me levou pro barracão. Lá no barraco tudo era alegria. Negro batia na zabumba e o boi gemia. Lá no barraco tudo era alegria. Negro batia na zabumba e o boi gemia. Iniciado negrinho no batuque de terreiro. Samba de Piracicaba, Tietê e Campineiro. Alô, 019. Os bambas da Pauliceia não consigo esquecer. Fredericão na zabumba fazia a terra tremer. Cresci na roda de bamba, no meio da alegria. Eunice puxava o ponto, Dona Olímpia respondia. Sinha caía na roda, gastando a sua sandália, e a poeira levantava e no vento da sete saia. Lá no terreiro tudo era alegria. Negro batia na zabumba e o boi gemia. Lá no terreiro tudo era alegria. Negro batia na zabumba e o boi gemia. E por aí vai. E ele, nesse samba, ele dá o caminho do samba, né? O caminho do samba de São Paulo, né? Samba de Piracicaba, Tietê e Campineiro, e vai e chega até Pirapora, né? Então ele conta essa história, a história do samba de São Paulo. Ele tem esse caminho, e aí que ele vai chegar em São Paulo. Então, por isso que a gente chama de cronista, né? Um cronista do samba, traduzindo, falando do Geraldo Filme, mas todos esses outros que você, outros e outras que você mencionou também, né, Rodolfo? Com certeza. Sabe que a minha avó, Thali, ela falava do meu avô era sanfoneiro,
e o apelido dele era o Sabiá Novo, e o pai dele era violeiro e era o Sabiá Velho. E ela contava que eles iam de Pau de Arara, que eu imagino que fosse um caminhão, um transporte ali meio precário, para a festa do Santo de Pirapora do Bom Jesus, e outras festas tantas, assim, né? Então, na música, às vezes, nos LPs de música sertaneja, às vezes a gente vê o termo pagode, que é justamente esse encontro de músicos e de festa, né? Que depois, nos anos 90, acabou batizando um novo gênero, por assim dizer, mas tudo é samba, tudo é festa, enfim. E tem uma coisa também que você tem no seu texto, que está muito presente, inclusive, né? Mesmo nas próprias letras do Adoniran, que eles estão, de alguma forma, não denunciando necessariamente, mas estão contando, e a denúncia ela vem justamente pela própria realidade, que é as violências dessa cidade, que é totalmente desigual, e que essas pessoas, esses trabalhadores todos que chegam nessa cidade, eles vão viver em condições e trabalhar também em condições muito precárias, né? Muito insalubres também. Então, a gente pode talvez dizer que são artistas que eles dão um marcador histórico, né, Rodolfo? Daquele momento, dessa grande cidade que promete tudo, mas que para os trabalhadores e trabalhadoras, a gente sabe que a realidade é bem diferente, né? Com certeza, você encontra nas letras de várias dessas músicas, isso que às vezes a gente reluta em chamar de denúncia, mas que de alguma maneira, circunscrita no seu tempo, funciona como uma denúncia, né? O Adoniran cantando o despejo na favela, ou aquela música, é uma música bonitinha que até o Djavan gravou, Não Reclama, contra o temporal, que derrubou seu barracão. E esse não reclama é até curioso, né? Porque ele tá falando, não reclama, parece uma pessoa conformada. Mas na letra toda o que ele tá fazendo é reclamar, né? Então ele fala, não reclama que o temporal levou seu barracão. E é curioso e triste, né, que enfim, os temporais continuem levando os barracões, bem como a GCM, a Polícia Militar do fascista do Tarcísio, eles continuam levando as posses dessas pessoas que estão em situação de rua ou em situação de calçada, e essa denúncia, ela aparece, né, e ela aparece de uma maneira que, muitas vezes, né, assim, talvez eu esteja chovendo no molhado, mas vi o Simas dizendo aqui, por exemplo, sobre as histórias que apareceram antes de aparecer, antes de figurar nos livros didáticos, né, nos sambas de enredo das escolas, né? E a mesma coisa aconteceu com muitas das realidades das quebradas aqui de São Paulo, né? Então, o Geraldo Filme, por exemplo, ele denuncia o assassinato do Pato Nágua, apitador do Vai-Vai, pelo Esquadrão da Morte, né? Geraldo Filme, que foi perseguido durante a ditadura militar, não só ele, teve situações muito, muito sérias com o Jangada, com o Talismã, o próprio Tonho Melodia, Silvio Modesto, o seu Calão do Peruche, que Deus o tem em bom lugar, se bem me lembro, hoje faz 30 dias que ele subiu, no dia 17 de março, né? 30 dias, porque fevereiro teve 17 de fevereiro. Então, também deixar essa lembrança do seu Carlão, que ele, até pouco tempo atrás, tá ali, a gente falava com ele mostrava a costela, falava assim, coloca a mão aqui, menino. E aí ele tinha uma costela saltada, porque ele quebrou num momento em que policiais militares, a paisana, invadiram a quadra do Peruche, na década de 60 para 70, numa situação muito violenta, e eles ali no Parque Peruche, influenciados bastante, segundo o Carlão, por Éder Joffre, tinha muito pugilista. Então eles deram um pau nessa galera que tentou invadir a quadra, mas estragaram toda a bateria, os surdos todos furados de bala, então uma coisa muito violenta, né? Esses sambistas da antiga, eles ralaram muito para que hoje a gente pudesse fazer um samba numa boa. E às vezes a gente reclama, e tem que reclamar, mas me parece bastante estranho que haja sambistas que se coloquem com uma posição que nega essa história, né? O sambista de direita, para mim, é uma aberração cognitiva. Eu realmente não consigo entender, e não é cagação de regra, mas é uma questão de não entender
tudo que foi feito para que hoje a gente pudesse fazer samba. Quer dizer, quando você fala de samba, a gente está falando de política também, né? Você trouxe várias coisas aqui. A primeira questão das enchentes em São Paulo, que a gente sabe que isso ainda é uma realidade. Quer dizer, se lá no século XX, no início do século XX, isso já era denunciado através das canções dos sambas, a gente sabe que isso ainda hoje acontece. Aí você falou de ditadura, né, também, e dos sambistas todos que foram expostos à violência de Estado. E me ocorreu, inclusive, porque na segunda-feira eu conversava aqui com o Tiago Torres, né, com o Chavoso da USP, e comentava com ele a respeito, inclusive, das críticas que ele fez, a respeito do Ainda Estou Aqui, né, e embora não concorde 100%, mas compreenda a análise que ele faz, né, e trazer, inclusive, outras histórias de outras pessoas, outros grupos sociais que também sofreram naquela época. Então, por exemplo, essa história que você acabou de retratar aqui, né, da invasão dos policiais, dos militares na quadra de uma escola de samba e que violenta os sambistas, dá um bom filme, por exemplo, dá um bom filme para ser contado, né? E que de repente tenham aí cineastas que possam fazer isso, né? Para a gente poder também ter outras leituras sobre a ditadura que a gente amargou aí de 64 a 85. Então, quer dizer, são várias coisas que a gente acaba compreendendo a partir do samba, né? Por isso que não tem como a gente falar que o samba não é política. E aí você diz, então, que o sambista de direita ele é uma aberração cognitiva. Se quer falar um pouco Sem mais querer sobre ofender a isso, ninguém, entendeu? Mas claro, claro. Mas é só pela, acho que, falta de compreensão da própria história do samba? É isso? eu não me arriscaria a dizer que é pela falta da compreensão da história. Até porque tem grandes sambistas, assim, mestres da cultura popular que têm esse posicionamento, um posicionamento, nesses casos, acho que bastante ligado, Thali, a uma distorção sobre o conceito mesmo do patriotismo, né? Então, acho que assim, como esses termos eles estão em disputa, e muitas vezes o patriota ele é considerado aquele cara que vai vociferar, às vezes mesmo contra os interesses nacionais. As pessoas que hoje se dizem patriotas, elas estão defendendo taxação pelos Estados Unidos de produtos brasileiros. Então, assim, essa falta de conexão com a realidade, para mim, ela tem uma razão, não querendo simplificar a coisa, mas que é bastante direta. Falta política. Falta política. A partir do momento em que a gente começa a trabalhar entendendo que na roda de samba, aqui nas comunidades, que em todos os espaços culturais em que o samba se fez presente e está até hoje, a partir do momento que a gente compreende que esses espaços são espaços de politização, e eu não estou falando aqui de partidarismo, que é uma coisa que afasta, às vezes, muitas das pessoas, mas a partir do momento em que a gente compreende que o samba ele é político, nesse sentido das relações entre as pessoas e com o espaço que a cerca, não só a cerca, mas que elas compõem, né? A partir dessa compreensão é que a gente começa a colocar a coisa no prumo, né? E eu acho que, assim, não é uma maioria, são poucas as pessoas que são, por exemplo, mestres do samba e que se posicionam num espectro de direita ou de um extremismo de direita, mas existem também. O sambista, ele não é necessariamente de esquerda. Eu não acho que caiba esse tipo de rótulo, porque eu nasci numa quebrada que ela era muito violenta e um lugar em que todo mundo sempre teve arma de fogo. Quando entra um Bolsonaro com uma campanha de armamento, ele dialogava muito com essa quebrada, sendo que ele estava explorando um senso que é o mais primitivo, ou está entre os mais primitivos do ser humano, que é o medo. As pessoas aqui na minha quebrada com medo, elas tinham todas uma arma de fogo. Quando vem uma campanha de desarmamento puxada pela esquerda, ela muitas vezes vai... assim, o tema é bastante complexo, né? Mas ela vai fazer com que determinadas pessoas, na minha quebrada, por exemplo, em que a galera votou massivamente no Bolsonaro,
vai afastar dessa ideia de que é a esquerda que vai propor soluções para uma segurança pública em que o uso da arma de fogo ele seja minorizado, porque a arma de fogo a gente sabe para que ela serve, né? E aí, numa dessa, é claro que também a arma de fogo ela vai ter, em cima de um outro aspecto, né, dentro das organizações de esquerda revolucionárias, a arma de fogo ela vai ter também a importância de que uma população armada ela realmente vai poder, sei lá, fazer uma fita numa delegacia de polícia, pegar mais armas, formar um exército para aí sim conseguir combater o sistema. Então, não querendo esgotar, eu nem sei como que eu caí nesse assunto aqui, tá? Você me resgata, tá? Mas Não, não assim, é, mas acho que deu para entender. Acho que é só um final dessa sua outra fala, final dessa sua fala, é um entendimento de acho que também da gente entender o que é um processo de resistência, né? Daqui a pouco a gente vai falar, por exemplo, com a Magi, que é uma cantora brasileira que tem descendência palestina, então a gente vai falar, por exemplo, da resistência palestina, né, diante do que a gente está acontecendo. E o que se tem ali é uma resistência. Então, acho que é um pouco nesse sentido que talvez você queira ter trazido dessa questão mesmo de esquerda e direita, e essa relação com a questão das armas em si, né? Eu imagino que foi um pouco nesse sentido que você trouxe com certeza. essa questão. Com certeza, tem mais a ver para mim com uma incompreensão, não com uma opção, eu entendi o que está acontecendo e eu me posiciono como uma pessoa de direita, conservadora, etc. Eu acho que é menos isso e mais por isso que eu chamo eu falo dessa coisa da cognição, para mim falta a política, falta entender o que foi a história do próprio samba e para aquelas pessoas que entendem como foi a história do próprio samba e participaram disso e tem aquele patriotismo que para mim é um pouco distorcido, é essa distorção de, enfim, às vezes é um autoritarismo de época. Eu costumava achar que eram pessoas mais velhas, mas hoje você tem uma juventude super conservadora, super reacionária também. Então, acho que são valores que eles acabam sendo, as populações acabam sendo capturadas por essas respostas fáceis que determinados grupos políticos propõem. O bandido bom é o bandido morto. É difícil de você contra-argumentar com esse pensamento mais primitivo e radical. Radical no sentido de que a pessoa acha que está indo à raiz do problema. É só matar todos os bandidos. A gente sabe que não é. A gente sabe que a desigualdade social, que aí é esse assunto de que eles não querem falar, ela está na raiz desse problema, não é matar todos os bandidos. E aí a gente tem os exemplos de uma peça orçamentária que está sendo votada hoje, em que você tem cortes na cultura, mas você não vai ter nenhum corte no orçamento secreto, que é uma aberração por causa de ter tido um Bolsonaro, que era um cara execrável e muito fraco, que entregou o poder para o Arthur Lira e para o Congresso, e aí até a gente conseguir se livrar, né, desse processo, é um negócio que vai durar quantos anos? Mais 10, 20 anos? Será que a gente vai conseguir se livrar? É um processo civilizatório de que a gente está falando, né? E o samba se insere nisso e tem as contradições como tem em todas as parcelas da sociedade, né? Sim, e até o entendimento de quem são os bandidos, né? Essa ideia, essa lógica do bandido bom, bandido morto, ela é uma lógica fácil para tentar capturar uma certa ideia, mas que o bandido, muitas vezes, o grande bandido mesmo, né, aquele líder de uma organização criminosa, sequer está na quebrada, sequer está na comunidade, nas favelas, né? Então, é mais uma perseguição racista do que, na minha avaliação, do que qualquer outra coisa, né? É mais um recorte aí de raça e de classe para se definir quem é o bandido do que qualquer outra coisa, porque há muitos bandidos que não estão na quebrada, não estão nas favelas e sequer são taxados. Então, quer dizer, é de fato, como você disse, uma discussão bastante complexa sobre esse ponto em si, né? E sobretudo sobre esse nossa forma de manifestação artística que é o samba e que ele está colocado aí dentro de pessoas que têm pensamentos mais conservadores, e que acabam indo para um alinhamento mais à direita mesmo. Agora, eu também gostaria de te ouvir, Rodolfo, que você tem um trabalho, inclusive, mais aprofundado até enquanto artista, e você escreveu sobre isso, com esse pernambucano paulista,
né, que é o Tonho Melodia. Ele é de Pernambuco, mas ele é de São Paulo também, porque ele chega em São Paulo e ele faz a sua vida na cidade de São Paulo. Então, comenta um pouco assim do contexto, inclusive, que esse artista está inserido, como é que ele chega de Pernambuco, como é que ele chega em São Paulo, a própria situação social, porque o Tonho Melodia ele adoeceu, viveu na rua, aí ele foi resgatado, né? E ele voltou à sua carreira. E como é que você chegou no Tonho Melodia e tem esse seu trabalho que você produziu, um álbum dele também. Fala um pouco para a gente a respeito desse artista do Tonho Melodia, que é um grande artista de samba desse país também. Falo sim, Thalita, para mim falar de Tonho Melodia é sempre uma grande honra e uma missão que eu assumi para mim quando o conheci, também lá pelos anos de 2010 ou 11, acho que foi 2011, numa aula de compositores do Colombolo. Vi que ele era um sujeito muito talentoso e bem pouco tempo depois encontrei com alguns integrantes dessa sala de compositores, o Renato Dias, o Matheus Nascimento e o saudoso Hélio Rubi. E eles estavam comentando, eles estavam na rua, ali na Consolação, eu passei de carro e os vi e dei uma carona para eles, que eu estava indo para aquela área ali na Zona Oeste. Isso, o Colombolo ficava na Vila Madalena, na rua Belmiro Braga. E aí, o que aconteceu? Eles estavam falando de um cara que, pô, o velhinho precisava pedir uma grana pra gente, para fazer uma pendureta no Nelson, alguma coisa para ele, ele não pode ficar sem comer. E aí eu vim a saber que a história era a seguinte, o Tonho tinha desmaiado, porque ele não estava comendo, não estava se alimentando. E eu achei aquela história muito triste, né? Eu tinha acabado de conhecê-lo, eu falei, pô, cara, isso 2011, você pensar que é um velhinho preto, periférico, pernambucano, migrante, é um cara que tá em insegurança alimentar, entende? Aquilo mexeu muito comigo e eu comecei a convidá-lo para ir para casa de terça-feira. Era um dia que eu não dava aula e tem até hoje uma feira que na altura ficava na frente da quadra do Vai Vai. Eu morava ali no Treme-Treme da Rua Paim e o Toninho toda terça-feira ia para lá. Aí eu fazia um rango, fazia uma marmitinha para ele levar, era uma forma de eu ajudá-lo e, assim, a justificativa, por assim dizer, era de que a gente iria harmonizar umas músicas dele, né? Toninho, vem em casa que a gente vai harmonizar, o Mateuzinho vem para cá também. E aí o Matheus Nascimento e eu começamos a fazer esse trabalho com ele, e aí eu fui descobrindo o grande talento que ele tinha. Mas ele tinha, assim, eu vou resumir bastante a história, ele tinha um problema dentário que fazia com que ele tivesse muita dificuldade para cantar. A gente fez um tratamento dentário, ele começou a cantar com mais desenvoltura, chegamos a gravar um disco que teve, além da minha produção, né, uma parceria com o André Santos e o Gabriel Spaziani, para fazer esse disco Paulo Ibucano Virar o Mundo. Fomos com ele na virada de 2017 para 2018 para a terra dele, voltamos a Pernambuco, e ele se dizia Paulo Ibucano porque ele chegou em São Paulo com 11 anos, 12 anos incompletos, em 62 ele chegou, ia fazer 12 anos ainda, e ele veio de uma periferia lá de Recife, Pernambuco, Casa Amarela, e chegou aqui em São Paulo para morar em outra periferia, né, em várias periferias. Então, na verdade, ele viveu grande parte da vida aqui em São Paulo, em muitos bairros da Zona Norte e da Zona Leste. Quando eu o conheci, ele estava morando no Taboão da Serra. E, enfim, a gente fez bastante... fizemos muitas composições, até um momento em que a gente lançou esse disco, ele participou de programas televisivos, teve Flores em Vida, né, que é uma coisa muito importante, assim, de entregar para um artista desse naipe, e infelizmente a gente pôde conviver pouco com ele, porque ele subiu em 2021 com 71 anos, o Chapinha da Vela fez uma brincadeira no grupinho dele, falou assim, pô, o velhinho até para subir, subiu com 71, de tão safado que ele era. E ele era uma figura, assim, que em termos de composição e interpretação foi um desses cronistas, uma pessoa muito iluminada pela dona inspiração, como ele costumava dizer. E esse encontro, para mim, foi muito valioso,
terminei de escrever agora um livro contando essas histórias desses 10 anos que a gente teve juntos. Se der tempo, canto uma música nossa, uma música da época em que surgiu aquela história de que o Vai-Vai ia sair do Bexiga, e aí o Vai-Vai não saiu. E agora, infelizmente, tivemos essa perda. Mas o pessoal do Quilombo da Saracura Vai-Vai está numa articulação política no território muito, muito forte para fazer com que essa memória não se perca, né? Essa memória do Quilombo não se perca. Não. Por favor, pode cantar se você quiser, assim puder. Eu vou lá. Paulinho Bucano. Pauli Bucano, é isso, né? Pauli Bucano. Ele se dizia Pauli Bucano porque ele nasceu em São Paulo. Mas ele nasceu em Pernambuco, mas viveu a vida toda em São Paulo. Então ele dizia que o Antônio nasceu em Pernambuco, mas o Toninho Melodia nasceu em São Paulo, apelidado por ninguém menos que seu conterrâneo Toniquinho Batuqueiro. Aí eu passei uma primeira parte para ele, e depois a gente passou para o Ney Nunes e para o Kiko Toledo, para falar dessa saída do Vai-Vai, do Quilombo da Saracura. Adeus, Bela Vista, eu vou me embora. O progresso chegou, é chegada a minha hora. Vou deixar o Vale da Saracura. Ontem navio negreiro, hoje viatura. Cantai, minha escola de samba, cantai. Adeus, meu Bexiga, até mais. Cantai, cantai, minha escola de samba, cantai. Lararara, adeus, meu Bexiga, até mais. E vai ficar nas esquinas a saudade do velho cordão. A lua cheia alumia a coroa do seu pavilhão. Marejou nos olhos do bairro que chora. A poesia foi morar noutro lugar. Marejou, marejou nos olhos do bairro que chora. A alegria mora em todo lugar. Adeus, Bela Vista, adeus, Bela Vista, eu vou me embora. O progresso chegou, é chegada a minha hora. Muito bom, né? O pessoal gostou aqui também, viu, Rodolfo? Que bom, é em primeira audição aqui, viu? Essa música é inédita. Olha só. Aliás, você está escrevendo um livro, né, para contar agora em 2025 que você vai lançar esse livro, é isso? Sim, assim espero, Thalita. Estou até para conversar com a Maitê, fiquei de conversar com ela e a correria nossa do dia a dia está dificultando esse processo, mas pretendo lançar ainda nesse primeiro semestre esse livro de nome Era Malandro Demais, que é o que eu escrevi sobre essas memórias desses 10 anos que eu tive ao lado do Tonho Melodia, tocando cavaquinho, compondo com ele, vivendo, a gente teve uma relação muito fraterna, né? Ele me tratava como filho, eu o tratava como pai, e o velhinho deixou muita saudade, então é uma forma de honrar essa memória, né? E o seu trabalho como ilustrador, isso também está muito presente? Você faz paralelamente aí com as suas atividades enquanto músico? Você tem esse trabalho efetivo mesmo? Porque isso também é arte, né? Também é, Thalita, eu comecei com a arte fazendo caricaturas, cheguei a dar aula de caricatura para pagar o cursinho, na época de entrar na faculdade, expus algumas vezes no Salão de Humor de Piracicaba, que era o maior do mundo, depois virava o segundo maior do mundo, porque tinha um no Japão também de grande importância, e desde então eu sempre desenhei. Na época da faculdade, interrompi um pouco e voltei a desenhar a partir da demanda de capas de disco. Então eu fiz a capa do disco Pauli Bucano, que é um mandacaru, que eu fiz uma aquarela, brincando com essa ideia, né, de desenhar com água uma planta que é uma xerófita, né, uma planta para a qual falta, que está adaptada a um ambiente onde a água é bastante escassa.
E aí fiz também, eu até separei aqui, porque para mostrar para vocês uma parte da ilustração desse disco, que é a parte central. Dá para ver aí? Tá. Essa aqui é Esse uma, álbum, essa aqui é uma pode contar. xilogravura, tá? Então eu representei de um lado São Paulo e de outro lado Pernambuco para fazer essa brincadeira sobre o paulibucano. Então essa é a arte que está no meio do encarte. Esses aqui são originais que eu prensei à época. E para falar justamente sobre essa passagem do Toinho, enfim, indo de São Paulo para Pernambuco, voltando, né, para sua terra natal, que era um grande sonho que ele tinha. E aí eu fiz alguns álbuns. Eu estou até tomando água numa canequinha que tem a capa do último disco do Wilson Moreira, Tá com Medo do Tabaréu. Esse foi um desenho que eu desenhei na nuvem, assim. E aqui é o Wilson Moreira criança, o Garoto Amendoim. Então esse daqui foi o disco. Moreira também deixou bastante saudade. Então aí eu comecei a fazer algumas capas de discos ou de singles e voltei a desenhar, uma coisa que para mim é muito prazerosa, e agora tô voltando a fazer justamente as estilogravuras, que é uma outra expressão artística de que eu gosto bastante. Ah, olha só. Até olha só, na sua página do Instagram você representa aqui o Xangô da Mangueira, né? Sim, Falando um pouco do aniversário dele também. Isso também é um trabalho seu. também. É, o Xangô, que ele também, eu cheguei até ele por meio da sua esposa, Dona Sônia, para quem eu deixo um beijo, e nas minhas pesquisas sobre o samba de Campinas. Então, o Xangô da Mangueira, Olivério Ferreira, ele era filho do seu Olívio Ferreira, que era campineiro. E aí, a partir dessa informação, eu comecei a entender nos discos dele toda aquela ruralidade que estava presente também na música do Xangô. A música do Xangô da Mangueira me lembra muito a música do Henricão, que me lembra a música do Geraldo Filme, do Toniquinho Batuqueiro. Eles são todos, como a gente diz aqui no interior, feijão da mesma concha, sabe? E eu acho que tem muito desse tempero caipira. Então, esse tempero caipira também influenciou um dos grandes, um dos grandes nomes da sua estação primeira de Mangueira, né, Thali? É isso aí. E aí, por último, eu assim, acho que você deu inclusive o gancho para eu te perguntar por que você avalia que o samba de São Paulo é o samba caipira urbano? A gente começou falando sobre isso, mas finalizar aqui essa conversa te perguntando mesmo, né? Qual que é a sua avaliação sobre isso? Thalita, acho que pela história, o samba ele nasce em vários lugares, né? E em cada um desses lugares ele tem suas características. Nas fazendas no interior de São Paulo, você teve, a exemplo de Campinas, que era um lugar em que os escravizados eram, para onde os escravizados eram mandados como um castigo, era um lugar de muita penúria, né? Tinha uma produção de algodão muito forte numa época, e contam os historiadores e os nossos griots que era um dos piores lugares para os escravizados serem enviados, né? Então, o que acontece aqui no Samba de São Paulo? A corriola reunida ali, como uma forma de resistência e também de existência, se reunia para comer, para fazer a sua comida, para fazer seus cantos, para fazer a sua liturgia religiosa. Muitas vezes, como uma forma também de protesto, eles tinham que falar do capataz, mas não podiam dar nome aos bois, então eles usavam uma coisa que até hoje aparece no samba, aparece no jongo, aparece em outras manifestações pretas, que é aquela coisa de usar metáforas. A metáfora é super presente, né? Então o camarada ele vai falar do capataz, mas ele não chama o capataz pelo nome, ele chama de marimbondo. O marimbondo chegou, ele pode te picar, e depois os caras vão chamar de marimbondo, de repente, um policial militar, num outro contexto já urbano. Então eu vejo que o samba, ele bebeu dessa fonte rural e caipira, aqui em São Paulo em especial, porque a gente teve um contingente muito grande
de negros escravizados traficados para cá, para o Brasil todo, né? Em São Paulo não foi diferente. E depois, quando essa mão de obra num projeto higienista é substituída pelo branco europeu, que estava na pior, que não veio aqui de boa, mas teve acesso à terra, teve acesso a bens materiais, porque era um processo político de embranquecimento das populações, né, nos estados brasileiros. Então, essa curriola toda reunida, ela trouxe essas referências, e conforme a cidade foi se constituindo, como uma forma de resistência, essas referências não se perderam. Ela ficou, às vezes mais, às vezes menos escamoteada, mas ela está presente. Se a gente escutar os LPs, os CDs, ou mesmo se a gente procurar no YouTube a obra desses bambas da antiga, a gente vai enxergar que ainda tem muito desse sotaque rural, dessas mumunhas que esses negros escravizados tinham na época. A manhã tá na área. Beijo, manhã. E Maria Célia, sua mãe? Manhã, eu acho que eu até tô nessa foto dela, de muito tempo atrás. Eu era uma criança. Então, Thali, eu acho que bebendo dessa fonte, desse ambiente rural, e as mumunhas que a negritude achou para preservar essa cultura, ela até hoje influenciou, até hoje está presente. Depois, quando a cidade quando o Brasil, na verdade, vai se urbanizando e as cidades vão crescendo, então isso fica impresso no samba de São Paulo de uma maneira que é bastante, para mim, é bastante bonita, bastante poética, assim. Agora há pouco entrou aqui, comentou o Ademir da Silva. O Ademir, que é um grande sambista, gravado por Deus e o Mundo, Dudu Nobre, Fundo de Quintal, todo mundo gravou Ademir da Silva. E ele é um sambista da velha guarda do Vai Vai, e ele tem sambas ao lado de Chicão, Chicão de Paula, Chicão do Vai Vai, Tia Sara Brandão e tantos outros. Ele tem músicas que são super urbanas, mas que sempre que você vai escutar, você encontra um temperinho ali que você fala, olha, isso aqui lembra um ponteado de viola, pô, isso daqui com um acordeon vai ficar muito bom. Ele é autor de uma música que é super conhecida, foi gravada pelo Redenção e deve ter mais de 20 gravações, que é A Menina de Aruanda. Então, tem um momento da música em que ele fala assim, essa menina tá querendo namorar, diz que quer rapaz solteiro, porque casado não dá. Fez muito sucesso no Pagode 90, essa música. Vem da Bahia, ou então do Ceará. A gente fazendo um arranjo no samba do RG dessa música, a gente colocou um triângulo e um toque de zabumba no surdo para representar esse caminho que ele, né, na letra da música, ele supõe, né? Então, acho que por conta disso é que o samba de São Paulo, a maior cidade da América Latina, inegavelmente urbana, mas com esse berço rural que ainda se encontra, para quem souber do riscado e para quem souber como e onde procurar, com certeza vai encontrar. Isso aí, muito bom. Rodolfo, deixa-me ler então aqui os comentários que chegaram. Inclusive, eu até brinco com as pessoas, eu falo, olha, quer conhecer o samba de São Paulo? Então sai da capital e vai para o interior. Eu brinco com isso para as pessoas, né? Que eu falo, sai da Vila Madalena, atravessa a ponte, vai para a Zona Sim. Norte, vai para a Zona Sul, vai para a Zona Leste, ou então, melhor ainda, sai da capital e vai para o interior do estado. Samba de São Paulo tá ali, né? A fonte tá no interior do estado. Bom, olha só, a Adriana aqui diz: seu aluno Eric aqui, manda um salve. O Eric é meu aluno lá do Jaraguá. Ericão, ele adora Zeca Pagodinho. Ericão, vou te mandar uns sambas do Zeca da Casa Verde para você conhecer também, viu? Muito Um abraço. bom. Alba aqui falando o seguinte, olha só, vendo vocês daqui de Bogotá. Eba, que bom que vou ver o Rodolfo colocando um pouco de música nessa conversa. Muito bom. Alba, querida, um beijo, amiga de manhã, Alba. Também aqui o Rodrigo Lima diz, né? Temos também o sambista Noite Ilustrada, que nasceu em Minas Gerais, se mudou para o Rio de Janeiro e depois se estabeleceu em São Paulo. O samba é viajante. Você sabe, Justamente. Rodrigo? Desculpa, Thali. Sabe, Não? Rodrigo, que o Tonho Melodia, ele tinha uma frase bastante emblemática sobre isso. Ele dizia assim, o sambista não escolhe lugar para nascer.
Então você tem samba em todos os lugares e o samba realmente está viajando e circulando, né? Isso aí. Bom, Raoni Souza diz muito massa a xilogravura que você enviou. Aqui a Maria Célia, né? Dizendo viva o samba, viva o sambista, a música é redentora e o samba é resistência. E o Lucas aqui, só dar boas-vindas para ele, novo membro aqui do nosso canal. Muito obrigada, viu, Lucas? Muito importante aí o apoio de vocês. Rodolfo, obrigada, meu querido. Muito bom te ouvir cantar, ter essa conversa contigo. Espero ter você mais vezes aqui no Cultura Brasileira para a gente trocar mais ideias aí a respeito do samba e de toda a arte que você coloca aí para o mundo. Obrigada mais uma vez. Thalita, eu é que agradeço pelo convite, pela conversa. Sou seu fã já há muito tempo, antes de você ser essa figura super bombada das redes de esquerda, e acompanho o seu trabalho de muito tempo, você sabe. E, assim, vida longa a esse programa. Eu acho que você é uma das comunicadoras que faz muito pela nossa cultura, uma cultura engajada e uma cultura que tem o que dizer, porque às vezes a gente se queixa da falta de opção, e só toca isso, só toca aquilo, e eu acho que a gente precisa dar espaço. Então, por exemplo, um canal como esse, um programa como esse, ele merece ser compartilhado muitas vezes, ter cortes, recortes, tem um canal de cortes também, né? As pessoas precisam compartilhar isso, porque na realidade o algoritmo, de certo modo, ele sempre vai estar contra essa cultura mais genuína, desde que seja uma cultura que fala das agruras do povo, que fala dessas populações minorizadas. Então, se nós não fizermos por nós, não vai ser o algoritmo que vai fazer, né? Eu até deixei o meu arroba aqui do Instagram, porque a gente falou aqui de Seu Calão do Peruche. Ali no meu Instagram tem um vídeo em que ele fala dessa invasão do Peruche, à época, tá? E aí é só procurar ali naquele IGTV, que vai estar lá. Tem também uma ilustração ou outra. Enfim, para quem quiser acompanhar, estamos aí. Obrigado de coração pelo convite e vida longa à cultura brasileira. Obrigada, Rodolfo. Mais uma vez aí, até a próxima. Tchau, tchau.